Se tem uma coisa em comum entre todos os governos brasileiros, seja ele de qual lado for, se tem uma coisa em comum, se tem uma coisa que consegue unir o governo de direita e de esquerda no Brasil, é o temor pela presença de tropas militares estrangeiras na América do Sul, sobretudo ao redor da Amazônia. E isso já está acontecendo. É o grande objetivo dos Estados Unidos, cercar o Brasil? Talvez não seja, mas já está acontecendo. Não é achismo, não é sensacionalismo, é fato e basta você analisar comigo. Ao norte do Brasil, na Guiana, tem tropas americanas. Na Colômbia, apesar do atual atrito diplomático entre Donald Trump e Gustavo Petro, tem tropas americanas atuando em bases colombianas. Descendo um pouco, na Venezuela, a tendência é, com a transição do governo venezuelano, que nas próximas décadas tenham tropas e a presença militar dos Estados Unidos na Venezuela. No Equador, tem general americano trabalhando lá e há uma negociação interna do governo equatoriano para a instalação de uma base militar americana permanente no Equador. No Peru, para você ter ideia, existe uma autorização legislativa que permite a entrada de militares do Departamento de Guerra dos Estados Unidos com armamentos de guerra. Desce um pouco para o centro-oeste, o Paraguai autorizou a instalação de uma base militar de inteligência dos Estados Unidos e vai receber tropas americanas por 6 meses em seu território, tendo como foco a fronteira do Brasil, por causa do crime organizado. Descendo ao sul, no extremo sul, a Argentina resolveu oferecer aos Estados Unidos o porto de Ushuaia, simplesmente um dos mais estratégicos portos da América Latina. Então basta você observar que logo no início do vídeo eu te mostrei com fatos que o Brasil está ficando cercado pela presença militar americana do norte ao sul. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. E lembrando que na próxima segunda-feira, dia 2, vai começar a imersão Agentes de IA da hashtag Treinamentos. Serão 4 dias de evento totalmente gratuitos, onde você vai aprender na prática e do zero a desenvolver agentes de inteligência artificial com o N8N, a principal ferramenta do momento, com uma apostila completa, com suporte e com certificado de participação. Esses agentes de inteligência artificial que você vai aprender a desenvolver, você vai colocá-los para executar tarefas complexas e repetitivas para aumentar a sua produtividade, para te ajudar na sua empresa, para fazer com que você se destaque no mercado de trabalho. Em outras palavras, você vai aprender a desenvolver agentes de inteligência artificial para trabalhar para você. É isso. Na prática, do zero. Você não precisa de pré-requisito. As únicas coisas que você precisa é boa vontade, interesse e garantir a sua vaga clicando no link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo ou apontando a sua câmera para o QR Code da tela. Serão 4 dias, do dia 2 ao dia 5 de fevereiro. Então, não perca essa oportunidade. O início de 2026 marca uma ruptura na ordem geopolítica da América Latina. O que antes se limitava a gestos diplomáticos e alinhamentos ideológicos passou com a nova administração de Donald Trump e sua doutrina de domínio do hemisfério ocidental a se materializar em bases militares e presença de tropas, redesenhando de forma concreta o mapa da segurança na América do Sul. No centro desta tempestade está o Brasil, que ao manter uma postura de autonomia e neutralidade ativa, se vê diante de um fenômeno que estrategistas militares já apelidaram de o Cerco da Lança do Sul. Este cerco ficou ainda mais evidente após o chamado Conselho da Paz em Washington. Pressionado por uma economia fragilizada e necessitando consolidar um apoio externo incondicional, o presidente argentino Javier Milei tomou uma decisão que pode alterar o equilíbrio de poder no Atlântico Sul: oferecer o porto de Ushuaia, na Terra do Fogo, para o estabelecimento de uma base logística e militar dos Estados Unidos. Ushuaia não é um porto comum, é a porta de entrada para a Antártida. E ao ceder este território, a Argentina não apenas quitará simbólicas dívidas de adesão aos projetos de Washington, mas permitirá que os Estados Unidos estabeleçam uma presença permanente no Estreito de Drake. Para o Brasil, essa movimentação militar é uma ameaça direta à zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. E a presença de uma potência extra-regional no extremo sul do continente significa que o Brasil perde o controle exclusivo sobre as rotas de navegação que ligam os oceanos Atlântico e Pacífico. E além de ver sua projeção sobre o continente Antártico, onde o país mantém a estação Comandante Ferraz severamente monitorada por radares e navios de guerra americanos. Enquanto o sul do nosso continente é selado pela oferta de Javier Milei,
o norte passa por uma metamorfose dramática. Nos primeiros dias do ano, o mundo assistiu assustado à queda de Nicolás Maduro. A chamada Operação Resolução Absoluta mergulhou a Venezuela em um choque absoluto. Em questão de minutos, forças especiais dos Estados Unidos, operando com armamentos até então desconhecidos, capturaram o ditador venezuelano e encerraram de forma abrupta um dos regimes mais longevos da América Latina. Sob o governo de transição liderado por Delcy Rodrigues, a Venezuela entra agora em uma nova fase. E a tendência ao longo das próximas décadas é uma reaproximação profunda com Washington nos campos econômico, político e militar. Dentro dessa lógica, não causará surpresa se em breve surgirem notícias sobre bases, tropas ou postos avançados de monitoramento americano em solo venezuelano. Para o Brasil, esse cenário é alarmante. E a presença direta de tropas dos Estados Unidos na fronteira norte, na calha da Amazônia, significa um colapso da doutrina de dissuasão regional. E a Amazônia brasileira, antes protegida pela geografia e pela fragilidade militar dos vizinhos, passará, de certa forma, a fazer fronteira direta com a maior potência militar do planeta. E esses dois eventos atuais, a queda de Nicolás Maduro e o oferecimento do porto de Ushuaia por Javier Milei aos Estados Unidos, não acontecem de forma isolada. Pelo contrário, esses eventos fazem parte de uma tendência sinérgica que varre a América do Sul. Nações como Paraguai, Equador, Peru e Guiana aderiram ao que Washington chama de Iniciativa Lança do Sul. No Paraguai, a ratificação de novos acordos de cooperação militar em dezembro de 2025 permitiu o fluxo constante de tropas americanas para a tríplice fronteira, alegando o combate ao crime organizado e ao financiamento do terrorismo. Tropas americanas ficarão 6 meses no território paraguaio, algo incomum. No Equador e no Peru, a militarização de portos estratégicos é vendida como a única solução para a guerra contra os cartéis de drogas. E até a Guiana, em meio à sua disputa territorial com a Venezuela e protegida por contratos de exploração de petróleo americanos, tornou-se um porta-aviões terrestre para os interesses de Washington. E essa tendência é alimentada por uma nova forma de diplomacia, o pragmatismo de segurança. Em 2026, o governo americano deixou claro que o acesso ao mercado dos Estados Unidos e a linhas de créditos internacionais está condicionado à colaboração em segurança. Para economias em crise como a da Argentina, a soberania territorial tornou-se uma moeda de troca por estabilidade financeira. O resultado final desses movimentos é um Brasil geograficamente cercado e um governo brasileiro diplomaticamente isolado. A análise estratégica aponta para um cercamento em pinça. Ao sul, a base de Ushuaia monitora o tráfego marítimo e a projeção brasileira na Antártida. Ao norte, a futura presença na Venezuela e a atual presença na Guiana coloca a Amazônia brasileira sob vigilância constante de alta tecnologia. A oeste, a militarização do Paraguai e do Peru monitora as fronteiras terrestres e o agronegócio brasileiro. No mar, a quarta frota dos Estados Unidos, agora com bases de apoio em todo o litoral sul-americano, exceto no Brasil, domina, entre aspas, a Amazônia Azul. Para o governo brasileiro, sob o comando de Lula, o desafio é existencial. A política externa brasileira historicamente buscou evitar a instalação de bases estrangeiras no continente para garantir que a América do Sul fosse um polo de poder autônomo. O surgimento dessa operação Lança do Sul, uma linha de influência militar que atravessa o continente de norte a sul, neutraliza a capacidade brasileira de liderar o bloco regional. A América do Sul já não é mais a mesma. O multilateralismo deu lugar a uma nova era de esferas de influência rígidas. Enquanto os vizinhos brasileiros buscam proteção e dólares sob a guarda do Pentágono, o Brasil encontra-se em uma posição delicada. O oferecimento do porto de Ushuaia pela Argentina foi o catalisador que faltava para mostrar que a solidariedade continental foi substituída pela segurança por conveniência. O Brasil está ficando cercado não por uma invasão, mas por um convite. Seus vizinhos abriram as portas para a presença militar externa e agora Brasília precisa decidir se mantém sua postura de autonomia em um continente vigiado ou se busca uma nova forma de coexistência em um hemisfério onde a Lança do Sul dita as regras do jogo. E a soberania brasileira, especialmente na Amazônia e no Atlântico Sul, talvez nunca esteve tão ameaçada desde o fim da Guerra Fria. Bem, os próximos episódios nós vamos acompanhar juntos. E não se esqueça de garantir a sua vaga na imersão Agentes de IA da #Treinamentos. Começa agora, segunda-feira, dia 2, e vai até o dia 5. É gratuito. Não perca nunca uma oportunidade de estudar, de se especializar e se qualificar de forma gratuita. É uma chance única. Garanta sua vaga, clica no link aqui embaixo na descrição ou aponte a sua câmera para o QR Code da tela. Dominar a inteligência artificial é o futuro, principalmente para você que quer ter um trabalho melhor.
Fiquem todos com Deus e até mais. E se Deus quiser, nos veremos aqui no canal, se Ele permitir, em breve. Fiquem todos com Deus e até mais.